Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec, né? E hoje estamos aqui com Arthur Acevedo Ferreira, né, um pesquisador espírita, e hoje a gente vai falar sobre a obra, né, que ele está lançando, Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica, né? Então, Arthur, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite, né? Obrigado, Érica. É sempre uma satisfação. Nós que aqui já estivemos, né, colaborando em algumas oportunidades. Foi sempre uma oportunidade que nós aproveitamos assim com bastante alegria, né, por ser você, né, e também pelos aqueles que acompanham o canal, que são, a gente percebe, né, que são pessoas bem realmente interessadas no espiritismo sério, no espiritismo bem compreendido, e essa é a nossa função, né, de divulgadores, de levar a todo aquele que deseja se aprofundar no espiritismo informações que possam ser úteis e valiosas para o entendimento dessa doutrina que nós tanto amamos. Excelente. Então, eu queria colocar aqui na tela, né, a capa da obra, né, quem quiser adquirir, né, e é uma obra bem importante e inovadora aí, ainda não tinha um livro especificamente sobre isso, né, no movimento espírita, fazendo uma crítica a essa noção, né. Então, mas eu queria começar perguntando, né, a ideia do Atlântida foi muito propagada pelos orientalistas, né, no movimento espírita. Como essa ideia orientalista se infiltrou no movimento espírita brasileiro, né? Como chegou o movimento? Realmente, Érica, é uma pergunta muito importante. Inclusive, aproveitamos para dizer que conhecer a história do espiritismo, do movimento espírita, é muito importante, que a gente comece a entender os porquês, né? Não pega as coisas no meio do caminho, digamos assim, né? Achando que é tudo maravilhoso, que é tudo perfeito, e não é, né? A gente sempre procura ter os pés no chão em relação a isso, porque o movimento espírita é a parte humana que nos toca. E enquanto humanos, nós temos virtudes, mas também nós temos falhas, nós cometemos erros, né? E essa questão de Atlântida vem justamente de uma falha que começou no movimento espírita francês, com a abertura de Le Marie em relação às ideias da teosofia, né? E isso, de alguma forma, né, veio aí a desencadear, já no final da primeira metade do século XX, né, uma certa simpatia de determinados indivíduos pela teosofia, né, que é uma doutrina, embora respeitável, porque nós temos que respeitar todas as doutrinas, todas as religiões, enfim, todos esses movimentos, né, é uma postura espírita essa, né, de tolerância, mas o que mas isso não quer dizer que nós devamos aí aceitar tudo que venha desses movimentos, ou dizer, por exemplo, que haja concordância completa entre o espiritismo e essas doutrinas. Muito pelo contrário, né? É justamente por essa discordância, né, em assuntos importantes, que fez com que, por exemplo, o movimento espírita francês sofresse aí um baque muito grande com essa mistura toda, com esse ecletismo irrefletido. E como nós dizíamos, né, foi através aí foi justamente no final da primeira metade do século XX que nós tivemos aí um grande divulgador espírita, mas com ideias um tanto, ao nosso ver, equivocadas, que foi o Edgar Armond, né? Que veio aí com uma ideia, né? Uma vontade de trazer para o movimento espírita as ideias da teosofia. E foi justamente a teosofia que popularizou a questão da Atlântida como nós conhecemos hoje. Quer dizer, houve uma deturpação daquilo que foi descrito por Platão, né? E a teosofia acrescentou novos elementos, geralmente advindos de obras de ficção científica. Então, esse nosso livro traz em detalhes todo
essa trajetória, esse desenvolvimento, digamos assim, da ideia das ideias em relação à Atlântida, e chega à conclusão que a teosofia incorporou de livros de ficção científica, nós demonstramos isso claramente, né? Porque isso, de certa forma, segundo a Helena Blavatsky, complementaria algumas das suas ideias, que também eram tendentes à fantasia, tendentes a acreditar em histórias um tanto mirabolantes, né? E isso, de certa forma, foi respaldado por um tempo pela própria ciência, porque a ciência julgava que teria havido alguns continentes perdidos, né, que teriam servido de ponte entre os continentes que nós conhecemos hoje, né, entre eles a Atlântida. Não seria a única, né? A Atlântida seria um desses continentes e os outros seriam a Lemúria e o continente hiperbóreo. Eles queriam descobrir, eles queriam algo que explicasse o porquê da existência de fósseis dos mesmos animais, das mesmas espécies animais, por exemplo, no continente africano e no continente americano, que é separado pelo Oceano Atlântico, né? Então, acreditaram que teria havido um continente perdido, no caso Atlântida, né? E que Atlântida, em determinado momento, teria servido de ponte para o trânsito dessas espécies animais e desaparecido. Em determinado momento, desaparecido. Essa teoria ela foi até os idos de 1960, quando então veio a teoria da tectônica de placas, explicando todo o fenômeno e afirmando categoricamente que não houve continente perdido nenhum, não houve ponte continental coisíssima nenhuma, né? Que, na verdade, os continentes antes eram uma coisa só e que, ao longo de milhões de anos, foram se afastando. E é por isso, então, que se encontram, né, fósseis da mesma espécie em lugares tão distantes, né? E esse afastamento dos continentes ele se dá de maneira muito lenta e gradativa, na velocidade de 10 centímetros por ano. Então, isso não se fez sentir pelas populações, né? Isso foi uma coisa realmente gradual, que aí durou milhões e milhões de anos, né? Então, essa tese dos pontos continentais se esboroou, assim como também se esboroa boa parte da tese mesmo de Atlântida, que foi aventada aí por vários espiritualistas. E o mais interessante é que essas narrativas todas de Atlântida não têm a menor concordância entre si. Uns dizem que foi na Suécia, outros dizem que a Atlântida era localizada na Inglaterra, outros no Peru, do lado do Pacífico, outros no mar Egeu, outros no meio do Oceano Atlântico. Então, a gente perceba que a imaginação humana, como é muito fértil, né? E também houve o caso de muitos espertalhões, tá? Isso eu mostro no livro. Muita gente que, justamente mais ou menos na época de Kardec, ou um pouco depois, gente que começou a escrever livros sobre Atlântico porque a própria teosofia virou uma grande coqueluche, virou um grande modismo no final, na Europa, no final do século XIX. Então, muita gente se aproveitou disso. Tanto é que Lemarie, vendo que os livros da teosofia vendiam muito, chegou ele mesmo a se tornar teosofista, com direito a juramento e tudo. Isso é descrito pela Berthe Froppot, né? Uma espírita francesa muito amiga do casal Allan Kardec, justamente para, então, a fazer com que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas começasse a vender essas obras de modo a fazer caixa. Então, perceba que ele não se preocupou com a questão doutrinária, ele se preocupou apenas com a questão financeira. Fato esse que nós verificamos até hoje dentro do nosso movimento espírita brasileiro. Muita gente interessada apenas na vendagem de livros, mas muito pouco preocupadas com a questão doutrinária, se aquilo ali é espiritismo, se a informação é confiável, se a informação tem embasamento, né? Então, infelizmente, como nós dizíamos anteriormente, nós ainda convivemos com a parte humana
e ainda envolta em interesses materiais, né, muito fortes, né, onde não se pensa duas vezes antes de publicar algo doutrinário como sendo espírita, apenas uma questão de sensacionalismo, apenas interessado em vender temas que vendam. E realmente a Atlântida sempre vendeu muito, porque sempre traz, né, tem essa coisa de mexer com a fantasia, mexer com a imaginação das pessoas. E aí você me pergunta do orientalismo, né? E realmente, né, se nós verificarmos bem as bases da teosofia, é toda uma incorporação das teses orientalistas, do esoterismo, do ocultismo, né, principalmente desses dois, e do hinduísmo. Né? Então, a gente percebe, por exemplo, né, nesse estudo que eu já faço há muitos anos, o Espírito Ramatiz, né, mas ele cita muito a questão de Atlântida. Né? Mas por quê? Porque Hercílio Mais, o médium, e que, na nossa opinião, é verdadeiramente o autor desses livros, que ele diz terem sido por inspiração desse espírito de oriental, chamado Ramatiz, Hercílio Mais, em si, sempre foi um grande simpatizante da teosofia, assim como Edgar Armand. E os dois, inclusive, lendo a biografia dos dois, uma feita pelo próprio filho do Hercílio Mais, o Mauro Mais, e outra feita por um grande admirador, né, do Edgar Armand, que é o Edelso Júnior, a gente verifica que os dois se tornaram muito amigos. E a tônica das cartas que eles trocavam entre si era sempre essa, num tom de reclamação, porque o movimento espírita não aceitava as ideias do orientalismo, principalmente da teosofia. Né? Então, os dois trabalharam para que o espiritismo começasse a absorver essas informações, essas ideias, esses conceitos. Né? Não estamos dizendo que eles estivessem mal intencionados, nós não lemos pensamento, porém, não podemos concordar com essa postura que, infelizmente, mesmo com o desencarne dos dois, permanece viva até hoje. Excelente. Então, como você bem colocou, né, teve essa influência da teosofia que vem desde lá do Lemarie, né? E aí depois o Edgar Armand, né, com Ramatiz também. Então você teve uma série de autores que colocaram essa questão da Atlântida, né, no movimento espírita, né? Sim. E que realmente criaram esse sincretismo, né, indevido entre espiritismo e orientalismo, né? Exatamente. Então eu queria perguntar como evitar nesse sincretismo no movimento espírita, né, brasileiro, né? Como se manter atento quanto a isso? Olha, realmente o que eu digo, né, geralmente eu digo nos estudos, é que isso deva ser algo individual, né? Assim, deva realmente partir de nós, começarmos a ter uma ideia, né? Uma postura, melhor dizendo, um pouco mais criteriosa em relação àquilo que nós consumimos em termos de espiritismo. Né? Nós sabemos que muitas pessoas são advindas de outras correntes religiosas e às vezes trazem esses atavismos, esse gosto pela fantasia, pelo sensacional, pelo maravilhoso, pelo sobrenatural, e acha que o espiritismo vai abraçar isso daí. Não. O espiritismo, embora seja uma filosofia espiritualista, ele prima pela racionalidade. Ele prima, por exemplo, em ter uma posição favorável àquilo que é comprovado cientificamente, principalmente naquilo que ele não tem autoridade para falar, né? Por exemplo, na questão de Atlântida, nós tivemos que recorrer a quê? Nós fomos recorrer a espiritualistas? Nós fomos recorrer a gente leiga no assunto? Não. Nós fomos recorrer a geólogos, oceanógrafos, paleontólogos, né? Gente que conhece efetivamente esses assuntos, que podem efetivamente dar uma posição menos mística em relação a esse assunto. Né? E nós, assim, não fizemos nenhuma seleção, simplesmente fomos atrás do que dizia, fomos nos deparando com esses indivíduos, né? Todos, assim, muito renomados nas suas respectivas áreas.
E todos foram unânimes em dizer que essa história de Atlântida não tem a menor base científica, né? Ultimamente, por exemplo, nós temos estudado a genética, né? Fizemos aí até nós mesmos um teste genético, porque eles já trazem, eles te informam acerca de uma série de coisas, né? De onde nós viemos, falam, por exemplo, das nossas origens da África, né? Que que os seres humanos modernos, todos nós viemos da África, né? E tudo mais, e demonstram todo o trajeto do ser humano, do Homo sapiens, rumo ao norte, né, alcançando a Europa, sendo que uns foram trilhar um caminho a leste e outros trilhar um caminho a oeste. Por que nós fomos atrás da questão da genética? Porque Helena Blavatsky, e isso é repetido por Edgar Armand no seu livro Os Exilados da Capela, onde concentra toda essa teoria da Atlântida, falam em raças, né? Entre elas, por exemplo, a raça ariana, né? Também fala da raça dos semitas, uma série de raças, né, que teriam dado origem, né, lá atrás a uma série aos próprios Atlantes, né, e outros povos como os lemurianos. E na genética não mostra nenhuma desses genes desses povos, dessas civilizações. Onde está? Onde é que está a genética? Né? Onde é que estão os elementos genéticos que deveriam estar, né, por aí, né, nos corpos? Não existe. Quer dizer, nem na genética nós encontramos nada que confirme sequer a existência dessas supostas civilizações, né, que a teosofia tanto bate aí, que foi incorporada aí pelo Edgar Armand, né? Então, por exemplo, na geologia, hoje se sabe, por exemplo, que seria impossível, algo que a ciência até achava possível em determinado momento, lá atrás, quando não tinha ainda os recursos que tem hoje. Então, seria impossível, né, haver continentes inteiros que teriam submergido. Isso teria que ser descoberto de alguma forma, sendo que também é uma impossibilidade. Mas submergiu por quê? Eles não explicam. Quem é a favor, digamos assim, fala a favor dessas teorias, eles não explicam. Tá, beleza, Atlântida submergiu, mas por quê? Para onde foi? Que fenômeno geológico é esse? Então, eu sei que a maioria das pessoas acham até um pouco antipática a postura do crítico. Essa é uma coisa que os psicólogos muitas vezes explicam bem. Por exemplo, dá um exemplo aqui bem populístico, né? Nesses programas de calouros, né? A gente não tem muito isso hoje, mas geralmente o povo detestava mais aquele que era chato, né? Aquele que falava que aquele cidadão, aquele candidato não cantava bem, que estava desafinado, que ele não entendia nada. Por quê? As pessoas sempre estão querendo abraçar, né, as ideias, mas às vezes não se atentam que muitas das vezes na maioria das vezes, se precisa ter um olhar mais atento, mais racional em relação às coisas. E o mais engraçado disso tudo é que esses indivíduos afirmam e nunca provam nada. Porque, na verdade, às vezes algumas pessoas chegam para mim, poxa, mas você tem que provar que não existe. Essa já é uma postura anticientífica e não racional. Quem está propondo é que tem que ter o ônus da prova, tem que mostrar o porquê. Então, quando a gente vê, é muito fácil você formular qualquer teoria. Por exemplo, uma das teorias abraçadas pela Helena Blavatsky foi também originária de uma obra de ficção científica que propugnava, por exemplo, que havia uma civilização no interior oco da Terra. E aquilo foi uma outra coqueluche, outro modismo na época de Blavatsky, né? Então, as pessoas não percebam que esse é mais um exemplo.
poxa, elas não se questionam. A Terra é oca? Né? Nós sabemos que não é, né? Mas existe gente até hoje que acredita que a Terra é oca. Inclusive, há movimentos, inclusive, ligados ao próprio espírito Ramatiz aí, que acreditam na existência de uma civilização no interior oco da Terra. Nós falamos isso no nosso site, escrevemos um artigo sobre isso um tempo atrás. E teve gente entrando em contato comigo dizendo que aquela mesma história, você é uma pessoa de mente fechada, não pode ser assim, que não sei o quê. É sempre assim, né? Quer dizer, quando você nega, quando você põe abaixo as teorias fantasiosas que muitas pessoas abraçam, realmente você fica numa postura, numa posição meio que antipática. Mas a nossa intenção é abrir os olhos. Por quê? A gente tem notado que essas ideias fantasiosas, elas acabam puxando outras, que vão puxando outras, e muitas das vezes o resultado não é nada bom. Tem muitos que entram numa uma torrente de fantasias tão grande que elas acabam dando ensejo a espíritos fascinadores, que fazem essas pessoas terem ideias até mesmo ridículas, né? Que qualquer pessoa, não precisa nem ser espírita, qualquer pessoa, mesmo sem ter religião, vai ver, essa pessoa não está batendo muito bem da ideia, porque ela está defendendo uma coisa que não tem nenhum embasamento factual, não é real aquilo que ela tá defendendo, né? Mas para ela não, ela é uma pessoa que tem mente aberta, ela só tem elogios a si própria, mas essa é bem uma característica do fascinado. Ele não aceita qualquer pensamento crítico que possa colocar abaixo as suas ideias, né? Então, infelizmente, nós temos notado um aumento, né, muito grande de pessoas com essas ideias fantasiosas, mirabolantes, enfim, dentro do próprio movimento espírita. O modismo hoje, por exemplo, é falar dos ETs, né? Que os ETs estariam se comunicando, enfim. E quando a gente vai pesquisar quem são os interlocutores dessas ideias um tanto exóticas, a gente vai verificar que são pessoas que estão adquirindo uma série de vantagens materiais com isso. Quer dizer, ganhando muito dinheiro com a venda dos livros, montando suas próprias editoras, e aí, geralmente, montam uma instituição de fachada dita de caridade, aí começam a pedir Pix nas suas lives. Quer dizer, isso é um comércio. Eu duvido que, se essas ideias não vendessem, teriam defensores das mesmas. Poderia ter um ou outro, né? Mas ia ser muito menor quantidade, né? Porque isso tem todo um apelo também comercial, e essas pessoas estariam fazendo outras coisas, né? Então, realmente é uma situação muito complexa que teve a partir de nós, né? Não consumirmos isso daí, procurarmos pesquisar os autores dessas ideias, quem são, o que eles pensam, e também estudar um pouquinho em relação a esses movimentos ceitistas, né? Porque, por exemplo, um tempo atrás eram muito comuns as seitas apocalípticas. E aí elas viram, por exemplo, que cada vez mais as suas profecias de fim do mundo iam perdendo, né, a credibilidade, porque já houve várias previsões e elas nunca se cumpriram, né? Então, isso já está caindo um pouco em desuso. Embora o movimento espírita, a gente perceba que há já alguns indivíduos explorando esse tema ainda, né? Com a previsão, por exemplo, atribuída a Chico Xavier, que em 2019 ia começar todo um processo, que isso, que aquilo. Aí viram que 2019 passou, não aconteceu nada, aí já a previsão já foi lá para 2057. Perceberam? Então, infelizmente, a gente tem assim que ser um pouco menos ingênuos, não aceitar determinadas ideias tão prontamente assim. Não estamos dizendo para ter uma postura cética para tudo, não. Mas, gente, né? Vamos nem 8, nem 80. Nem um ceticismo improdutivo, mas também
não podemos compactuar, nem achar que seja produtivo você acreditar em tudo que venha, seja do mundo espiritual, ou atribuído ao mundo espiritual, ou atribuído a médiuns, ou atribuído a divulgadores. Todos nós estamos mais ou menos, Herculano Pires já dizia isso, né? Todos nós estamos no mesmo patamar evolutivo. Missionário mesmo, com M maiúsculo, o único que passou pela Terra foi Jesus. Né? Um espírito já realmente, né, numa envergadura espiritual. O resto é tudo mais ou menos, né, no nosso patamar, assim, com muito mais dúvidas do que respostas. Né? Então, isso é que nós sempre achamos, né, nesses anos todos aí de estudos, em relação a esses movimentos cietistas, de que as pessoas aceitam determinadas teorias com uma facilidade muito maior do que deveriam ter. Excelente. Então, é realmente a postura do Kardec, né, de passar pelo crivo da razão, de ter uma criticidade, né, e é isso que devemos ter com qualquer comunicação, né, porque, como você bem disse, tem os pseudo-sábios, né, que Kardec coloca na escala espírita, a fascinação, que é um dos tipos de obsessão, né, então isso é algo muito perigoso para o médium, né, que pode se envaidecer, né. Mas eu queria falar, é interessante, né, que você já tinha lançado, né, outros livros sobre, falando da Ramatiz e tudo mais, né? Você poderia falar um pouco sobre esses livros e como essas pesquisas ajudaram no livro atual? Sim, Eric, é interessante que uma coisa vai levando a outra, né? Inclusive, eu hoje mudaria algumas coisas do meu primeiro livro, né? Não a ideia central continua a mesma, né? Mas a gente percebe que com as pesquisas a gente vai se aprofundando, o tempo vai passando, você vai tendo contato com mais informações, né? E você vai ampliando aquilo. Então, o primeiro foi em 97, né? Pela editora M, Ramatiz Sábio, o Pseudo Sábio. E depois nós continuamos envidando as pesquisas e fomos publicando no nosso site, que é o espiritismocomkardec.com. Né? E aí nós resolvemos enfeixar esses artigos todos num livro, né, chamado Espiritismo versus Ramaticismo, e nós notamos que o tema da Atlântida vinha sendo um tema muito recorrente, né? Embora nós tivéssemos certa dúvida em relação à existência, né? Nós decidimos realmente envidar uma pesquisa bem neutra, né? De realmente ir em busca da verdade sem ideias preconcebidas. E o resultado foi esse livro, né? Que realmente faz um apanhado da história desde Platão até os dias de hoje, passando inclusive por um grande evento, né, pela qual passou a humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Hoje, né, nessa pesquisa, nós tomamos conhecimento que há uma série de historiadores, de pesquisadores, que atribuem o crescimento das ideias do racismo dentro do nazismo justamente pela ligação que teve Hitler e boa parte dos seus ministros, dos seus apoiadores, com o ocultismo, e muito especificamente com as ideias da teosofia. Porque a teosofia justamente veio trazer essa ideia de que a raça ariana é uma raça superior. Vejam bem, isso inclusive está no livro de um dos nazistas. Nós mostramos isso no livro, onde ele faz uma menção justamente a essa ideia da teosofia, de que os arianos são um povo, uma raça, melhor dizendo, superior, que deva dominar todas as outras, e que a raça dos semitas, que são justamente os judeus, são uma raça que deva ser aí perseguida, porque foi uma raça que se degenerou. E ainda dentro da teosofia há a ideia de que os indivíduos superiores teriam a cor da pele clara, os olhos claros, enquanto os indivíduos de pele escura são inferiores. Vejam o nível de absurdo, né? Então, esses historiadores reuniram provas, né, mais do que robustas da ligação do nazismo com essas ideias ocultistas e com essas ideias da teosofia. Né? Eles, inclusive, construíram um castelo só para os rituais que eles faziam.
né? E se utilizaram de um grupo de médiums, todas mulheres, né? Que reproduziam, né, mediunicamente, a gente efetivamente não sabe se ali havia espírito ou não, mas se houve, com certamente não eram espíritos confiáveis, né? E que diziam para eles que eles estavam certos, que a raça ariana tinha que dominar mesmo, e, enfim, né? Quer dizer, eles foram cada vez mais incentivando esses indivíduos a continuarem com seu intento de extermínio dos judeus e de domínio, né, da humanidade pelos nazistas, né? Por incrível que pareça, né? Então, inclusive nesse castelo, há uma série de símbolos esotéricos, como o Sol Negro, né? E depois nós falamos um pouco da questão da suástica, que eles foram encontrar esse símbolo lá no Tibete, lá no Oriente, aí depois fizeram uma inversão, né? Enfim, eram indivíduos muito místicos. E aí misturou misticismo com racismo, e aí o resultado não poderia ter sido pior, né? É claro que havia outros interesses, não se trata de desmentir, né, o que se sabe hoje, o que a história também nos diz, mas que havia esse viés religioso, místico, ocultista dentro do Partido Nazista, isso é inegável. Inclusive com a formação de duas sociedades místicas, né, que seguiam muito o orientalismo, seguiam muito o ocultismo. Primeiro, que foi a sociedade Thule, né, que esteve muito atuante ali durante a Primeira Guerra e um pouco depois dela, e depois houve o surgimento da sociedade Vril, né? E o mais interessante é que esse tema de Atlântida, de Vril, ele vem sendo explorado por alguns supostos médiums que dizem também entender de espiritismo, né? Mas que hoje se auto-intitulam universalistas, né? Porque é assim, funciona mais ou menos assim. Quando o indivíduo vê que dentro do movimento espírita ele não vai alcançar o sucesso que ele deseja, né, nos seus livros, nas suas palestras, ele vai conseguir uma coisa aqui, outra ali, mas esses indivíduos passam a ver que não vai ser uma coisa mais difícil. Então, eles passam a se auto-intitularem universalistas. Quer dizer, o que é o universalismo? Né? Parece uma coisa muito legal, né? Uma coisa muito mente aberta, muito avançada, mas, na verdade, é a postura de aceitar tudo, venha de onde vier. Né? O universalista é isso. Se você falar para ele que, sei lá, que a verdade está aqui, está lá e está acolá, ele vai nas três e vai dizer que as três estão corretas. Ele não tem qualquer tipo de filtro. Né? Então, nesse movimento chamado de universalista ou universalista crístico, eles vêm publicando isso daí. E o mais interessante é que nós descobrimos que um desses autores chegou a copiar um desses livros de ficção científica antigos, né, do século XIX, e publicou como se as ideias fossem dele e também originárias da mediunidade dele, das comunicações que ele recebe. Inclusive, esse mesmo médium diz receber comunicações de deuses da mitologia grega, entre eles Hermes. E Hermes teria um bichinho, um pet, um cão, que seria capaz de curar os outros cães. Enfim, é uma fantasia tão grande que a gente não sabe se ri ou se chora, né? Porque realmente é sofrível, né? A gente se deparar com uma literatura dessa. E o mais sofrível ainda é ver que as pessoas acreditam nisso, né? Quer dizer, então até Deus, a mitologia grega, está dando comunicação, né? Quer dizer, realmente realmente muito, muito triste uma coisa dessa. E, então, são cópias de ideias antigas, de origem ficcional, né? E que hoje são repetidas como sendo de origem espiritual. E isso é uma coisa, né? Esse é um dos elementos que vem sendo muito explorados no movimento espírita. Quando você tem uma ideia que não se encaixa na doutrina, você atribui essa ideia a uma comunicação espiritual.
Isso eles já notaram que cria no leitor ou no espectador todo um respeito. É como se ele adquirisse ali o respaldo que ele não teria se ele dissesse de cara lavada que a ideia era dele ou copiada de alguma outra coisa. Né? Foi mais ou menos isso que fez Hercílio Mais. Hercílio Mais sempre foi um indivíduo simpático ao orientalismo. Então, o que ele fez? Colocou todas as suas ideias, porque não tem nada ali que desminta as ideias dele. São só confirmações, né? Então, ele foi muito, assim, inteligente da parte dele, porque ele notou que dentro do movimento espírita, ele só teria espaço se colocasse as suas ideias em nome de um terceiro, e no caso de um espírito, né? Então, a mesma tática está sendo utilizada hoje por esses universalistas, inclusive todos eles muito simpáticos ao ramatizismo, né? Ao movimento do espírito ramatiz, né? Dos simpatizantes do espírito ramatiz, né? Então, a gente percebe aí esses engodos, essas enganações, né? Então, não se trata aí tão somente de dizer que são indivíduos que têm ideias próprias e lutam, enfim, acreditam nelas. São indivíduos que fazem essas coisas propositalmente com o objetivo de adquirir vantagens, né? Porque ele está copiando um material que não é dele, ele está divulgando uma coisa que ele não foi médium coisíssima nenhuma, quer dizer, não tem espírito nenhum ali, quer dizer, então a gente vê também, né, não só uma certa ingenuidade, mas também uma má-fé, infelizmente, muito bem caracterizada. Mas, como eu disse anteriormente, infelizmente, no movimento espírita, as pessoas foram, de certa forma, doutrinadas para baixarem a guarda. Porque se colocou na cabeça das pessoas que crítica literária, crítica doutrinária, seja algo anticaridoso. Olha a inversão da história, né? O indivíduo que está errado, que está enganando, passa pelo bonzinho. E aquele está querendo abrir os olhos das pessoas, que elas estão sendo ali enganadas, ludibriadas, é que passam a ser os anticaridosos da história. E você bem falou, Eric, está tudo isso na codificação. Não é o Eric, não é o Arthur, não é o Henri Neto, não é o Marco Milani, não é ninguém que está inventando isso, porque é malvadão, porque está perseguindo, querendo perseguir as pessoas. Não, está tudo no livro dos médiuns, os alertas estão lá. Você mesmo falou, os espíritos mistificadores, pseudo-sábios, as comunicações apócrifas, né, que quando o espírito se utiliza do nome de algum outro espírito respeitável, né, para passar ali alguma coisa errada, né? Quer dizer, ao próprio critério, a gente está sempre lembrando o critério de Kardec em relação ao que se publicar em termos de espiritismo, a gente está sempre lembrando que ele pegou 360 mensagens e foi aprovar só 100, assim mesmo com ressalvas. E ainda dizendo o seguinte, que não é o aspecto moral que deva ser o principal para análise de uma mensagem, se ela é boa ou não. E hoje, qualquer coisa, quando você fala amor, caridade, Jesus, pronto, todo mundo abre a guarda. Será que as pessoas não acham que um espírito mistificador vai de cara dizer quem ele é? Vai de cara falar alguma coisa contra o amor, contra a caridade, contra Jesus? Claro que não! É óbvio que não. Isso é achar que os espíritos inferiores, aqueles que tentam enganar, sejam ingênuos. E não são. Muitas vezes são muito mais inteligentes que qualquer um de nós. Só que a parte moral deles está ainda em desenvolvimento, digamos assim. Um dia chegarão à perfeição, como nós todos chegaremos. Mas, por enquanto, são espíritos inferiores. E a ideia deles é realmente causar uma confusão, é realmente causar a desunião. Isso foi, inclusive, alertado pelo espírito Erasto aos espíritas bordelenses, que uma turba de espíritos viriam em nome da religião provocar a cisânia, provocar o desentendimento, a desunião entre os espíritas. E os espíritos continuam, inclusive está no nosso livro, na parte final, continuam nos alertando, só que nós estamos assim, ó, achando que
tudo é maravilhoso, que tudo que é publicado em termos de espiritismo, ou em nome do espiritismo, é bom. E estamos com a nossa guarda baixa, porque nós estamos aceitando tudo, né? Quer dizer, a gente que acompanha, né, nós somos um pouco mais velhos aí, que estamos no movimento espírita, a gente acompanhando, a gente vê que o movimento espírita, infelizmente, em alguns aspectos tem suas melhoras, claro, não estamos dizendo que está tudo perdido, não somos isso, mas em alguns aspectos ele vem piorando, né? Porque me parece que antigamente, pelo menos essa é a impressão, havia mais critério. Antes nós tínhamos um Herculano Pires, um Deolindo Amorim, um Carlos Embaçaí, um Nazareno Tourinho, um Gélio Lacerda, vários que iam lá e puxavam a orelha do pessoal, né? Em termos de literatura mediúnica, das pessoas terem mais assim, senso crítico. Hoje em dia, esse trabalho está muito mais difícil, né? As pessoas estão cada vez mais virando as costas para os trabalhos de crítica doutrinária, infelizmente, salvo algumas exceções, né? Então, isso realmente é muito preocupante. Os dirigentes espíritas, os divulgadores têm que estar muito atentos, porque nós temos uma grande responsabilidade. E, na maioria das vezes, essas desinformações, essas ideias atravessadas, têm em nós tido passagem, né? Tem tido aí a oportunidade de chegar ao grande público, né? Às vezes por descuido nosso, né? Que acabamos aí passando as coisas, como essa questão de Atlântida mesmo. Nós já vimos gente boa atestando que a Atlântida existiu porque leu num livro. Isso não é o critério kardeciano. Cadê o critério da concordância? Cadê o caráter científico da doutrina? Como é que você chega, né, para um público e afirma alguma coisa categoricamente sem ter absoluta certeza? Porque se eu cheguei a essa conclusão, né, ainda mais hoje com a internet, é muito mais fácil. Eu tive que comprar alguns livros, sim, tal, não foi tudo que eu encontrei na internet, li muitos livros, mas essa mesma pesquisa que eu envidei, qualquer um poderia ter envidado. E olha quanto tempo se passou tendo essa obra, Os Exilados da Capela, tida como uma espécie de bíblia, porque ninguém contestou, né? E digo mais, está vindo de mais gente aí, né, gabaritada, no caso o Alpino Novaes, que fez um trabalho muito interessante de análise desse livro em relação às informações astronômicas, e também encontrou uma série de imprecisões, né? Então, por exemplo, em relação ao livro Exilados da Capela, né? Edgar Armond, por exemplo, previu que dali a alguns poucos anos, ele escreveu essa obra em 1949, a Atlântida emergeria do fundo do mar. Nós estamos em 2021, quase chegando em 2022. Alguém aí viu algum continente emergir do fundo do mar? Onde é que estão as previsões também contidas no Exilados da Capela, que também trata da questão do planeta Chupão? Como é que, então, aí nós perguntamos, como é que uma obra dessa, cheia de previsões que não se cumpriram, cheia de contradições, de incoerências, de informações antidoutrinárias, continua sendo vendido nos centros espíritas e nas editoras, e pelas editoras? Né? Cadê o nosso realmente compromisso com a verdade? Não parece que esteja acontecendo, porque obras já desmentidas continuam sendo publicadas como sendo espíritas. E isso tem um outro lado, que é dar munição aos detratores do espiritismo. Né? Quer dizer, imagine alguém, por exemplo, que não seja espírita e vai ler um livro como esse. Então, falando só esse, mas existem outros, tá? Não estamos dizendo que todo mal esteja nos Exilados da Capela, não, mas lá tem muita coisa errada. Vai se perguntar, poxa, ele vai fazer uma contestação óbvia. Não vi nenhum continente perdido emergir, já estamos em 2020,
e não veio planeta chupão nenhum, nem Nibiru, nem nada disso, né, que consta lá, né? Então, isso dá munição aos detratores do espiritismo. Então, afasta indivíduos sérios, porque vai achar que o espiritismo está divulgando aquilo, que aquilo é realmente espiritismo, e passa a achar que o espiritismo é uma grande bobagem, é uma religião de fanáticos, porque continua acreditando em coisas em previsões que não se cumpriram e em informações que não têm qualquer tipo de sustentação racional, nem científica e nem lógica. Exatamente. Esse é o objetivo desses espíritos mistificadores, é ridicularizar a doutrina para prejudicar mesmo o espiritismo, né? Então, e como você disse, eles não se colocam de pronto como mistificadores, né? Eles usam nomes venerados, né? Eles usam palavras, né, consideradas bonitas, mas você vai ver o conteúdo mesmo tem erros, né? Então você tem que analisar criticamente. Até sobre, e agora aproveitando, até sobre uma ideia que você tinha falado das raças, o Marco Milani pergunta aqui: Arthur, você comparou o conceito de raça adâmica abordado por Kardec com os escritos orientalistas? Para o indivíduo mais desatento, ele vai achar que essas informações são concordantes, mas não, né? Realmente o Espiritismo nos fala sobre a questão da transmigração planetária, né? Quer dizer, espíritos que, alcançando determinado nível de desenvolvimento, vão passar a encarnar em planetas superiores, assim como também em espíritos retardatários no desenvolvimento poderão, inclusive, encarnar em planetas que lhes sejam inferiores em termos espirituais, né? Então, há uma constante... esse fenômeno, ele é natural e constante, né? Então, Kardec realmente fala nisso. E tem na raça adâmica, né, um símbolo, né, desses espíritos que egressos de outros planetas, né, e que vieram aí já com uma vivência maior, de modo a alavancar o desenvolvimento, né, da própria sociedade das civilizações que já se encontravam aqui, né, dando aquele impulso, né, principalmente intelectual, né? Isso é plenamente doutrinário, isso é confirmado pelos espíritos, isso está plenamente explicado na codificação. Agora, o que esses espíritos ou esses indivíduos fazem é se fazem valer de um conceito doutrinário para então trazerem as suas fantasias, né? Então, exploram uma parte da verdade, de modo, então, a trazerem aí uma série de elucubrações, uma série de teses que, aí sim, não tem base doutrinária nenhuma, né? Começam a entrar em detalhes, porque esses espíritos vieram do planeta X, vieram do planeta Y. O espiritismo não está aí para entrar nesses detalhes. Inclusive, são irrelevantes. Saber se nós, espíritos, viemos do planeta de Sírios, de Arturo, de Capela, isso é uma informação que é irrelevante. Os próprios espíritos, por que não disseram a Kardec, por exemplo? Né? Então, quer dizer, querem entrar nesses detalhes justamente para começar a trazer essas teses mais mirabolantes, né? Esses detalhes assim mais sensacionalistas, e então começam que acabam trazendo toda essa confusão para o meio espírita, né? Mais ou menos como a questão de Rustem, né? Quer dizer, se escreveu um livro, esses espíritos aí mistificadores se fazendo passar pelos evangelistas, escreveram um livro, uma obra inteira, né? Justamente para tentar passar uma ideia de um Jesus agênere, né, de um Jesus de corpo fluídico, e uma série de outras ideias completamente estapafúrdias, como a questão dos criptógamos carnudos. Então, perceba que o Espiritismo, volta e meia, vem sofrendo esses ataques, né? E o que a gente percebe é que esses espíritos não são concordantes entre si. Porque se você pega, por exemplo, Ramatiz, compara o que diz Ramatiz com o que disse Rustem, com o que disse
a Blavatsky, né, na teosofia, há uma série de conceitos que eles entendem de maneira completamente diferente. Né? Não existe uma unidade, uma consistência naquilo dali. Né? Mesmo porque, eu demonstro isso no livro, né? No caso da teosofia, ela pega de vários autores diferentes, de várias fontes diferentes, porque ela não tinha nenhum filtro. Ela achava até que um escritor de ficção científica poderia estar sendo, de certa forma, bem influenciado, né? E poderia estar trazendo alguma verdade. Né? Então, o Espiritismo não é assim. O Espiritismo tem um filtro, que é justamente a questão da universalidade do ensino, aquilo que a doutrina espírita já demonstra, aquilo que a doutrina espírita já ensina. E se tiver discordante, não pode ser tido como doutrina espírita. A doutrina espírita só vai efetivamente se modificar quando aquela nova tese, aquela nova ideia, aquele novo conceito realmente estiver confirmado. Sem essa confirmação, não pode ser tido como espírita, nem terá do espiritismo a respeitabilidade que se deseja. Exatamente, né? O controle universal, né? Kardec fala na introdução do Evangelho, né? O crivo da razão. É realmente o que Kardec traz é apenas a questão da migração entre os mundos, né? Pela reencarnação, a questão espiritual, mas ele não entra em detalhes físicos do mundo X, Y, né? Que são, Exatamente. enfim, irrelevantes. E inclusive tem uma outra pergunta aqui, né? Sobre a questão da Blavatsky, que eu estava falando da teosofia, né? Que realmente traz uma série de questões contraditórias. Aqui se pergunta, né? A Blavatsky afirma que os guias do espiritismo são cascas astrais que somente repetem os pensamentos terrenos. O que o Arthur acha disso? Blavatsky nunca fez grandes elogios à prática espírita, né? Eu li uma biografia dela, ela ela não chegou a conhecer Allan Kardec, mas respeitava Allan Kardec, mas sempre o tom que ela adotou em relação à prática espírita foi sempre de crítica, né? Uma crítica assim de pessoas que vê que pensa diferente e que também não se aprofundou, né? Blavatsky não se aprofundou, embora ela também se dissesse de ser uma sensitiva, uma médium, de certa forma, a gente percebe que ela descambou para uma outra sorte de ideias, de interpretações, né? E a Berti Froppo, logo de cara, notou isso, né? No livro dela, Muita Luz, ela realmente descreve ali uma série de concepções da teosofia que em nada batem com o espiritismo, né? E ela fica realmente muito chateada, né, pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através do Lemarie, abrir as portas, né, praticamente, enfim, abrir completamente as portas, não só para a teosofia, mas para esotéricos, ocultistas, rosacrucianos, enfim, fazendo ali do movimento espírita francês uma verdadeira salada, né, já se aproveitando da ausência de Allan Kardec, que àquela altura já tinha desencarnado. Né? Então, ela ali se apercebe disso, né? E vê ali a manobra que Lemarie faz de modo a puxar a boa fama, né, que a teosofia usufruía naquela época, porque ele queria aumentar ali o caixa, vender mais livros, passou a querer vender os livros de Helena Blavatsky, né, para fazer mais caixa para a sociedade, né? Inclusive ela faz denúncias em relação a isso. Então perceba que né, aquilo que nós falamos anteriormente, a responsabilidade que nós temos, às vezes a incúria de um único indivíduo é capaz de provocar danos quase que irreversíveis a todo um movimento, que é o que aconteceu, né, com relação à postura de Lemarie, que foi essa postura aí que o pessoal hoje defende, né, do ecletismo irrefletido, de achar que tudo é bom, de que tudo é maravilhoso, só porque fala no bem, né? Só porque fala no amor, ou fala na caridade, ou fala em evolução do ser, e a coisa não é tão simples assim. Por quê? Aí eu geralmente pergunto às pessoas, tá bom, se você acha que isso tudo aí é bom e não vale
assim, nenhuma postura crítica, por que você não aceita, então, que o Espiritismo aceite, por exemplo, as ideias do catolicismo ou as ideias do protestantismo? Porque essas religiões também só falam de coisas boas. Por que você, então, é espírita e não é católico? Por que você é espírita e não é protestante? Porque você acha que no conjunto de ideias espíritas faz mais sentido para você, né? Quer dizer, se o espiritismo fosse para ser igual a todos, ele não teria nem a necessidade de existir. Então, se a gente quer abraçar o espiritismo, nós temos que conhecê-lo e ter confiança naquilo que ele ensina. Porque se é para não ter confiança e abrir as portas do centro para tudo que apareça, então, me desculpe, então você deveria sair do movimento espírita porque você está achando que o espiritismo está tão necessitando de contribuições de fora. Então, por que você não faz o seguinte? Sai do movimento espírita e vai lá para a teosofia, vai para qualquer outra religião. O espiritismo não é impositivo. O espiritismo não chega para o indivíduo e diz, olha, se você não for espírita, você vai para o inferno. Não. As pessoas têm realmente liberdade de pensarem o que for. Mas, se elas se julgam espíritas, se elas estão dentro do movimento espírita, né, vamos, então, divulgar espiritismo, e não outras coisas que, na maioria das vezes, em um momento ou outro, vão acabar se chocando com o espiritismo e aí confundindo muito mais do que esclarecendo. Exatamente, né? Fazer ir para outra doutrina ou fundar outra doutrina, né? Como já fizeram alguns indivíduos, né? O pessoal da Conscienciologia, por exemplo, fundou outra vertente. Então, não querer fazer um sincretismo indevido, né? Sem dúvida. Inclusive, o Henry aqui também pergunta uma questão interessante, né? Ele pergunta, Arthur, qual é a relação desse mito de Atlântida com os mitos das colônias espirituais, né? Tem alguma relação? Deixa eu pensar aqui, né? São os mitos das colônias espirituais. A princípio, não consigo ver nenhuma ligação, tá? Mais direta, tá? Porque os Atlantes teriam sido um povo, inclusive é interessante, né? Nosso livro a gente fala bastante nisso, que teria tido um desenvolvimento, inclusive, segundo alguns autores, porque, como eu disse, eles não são eles não têm uma série de teorias, né? E uma delas é que achar que os Atlantes eram um povo que alcançou um nível de civilização e desenvolvimento tecnológico, inclusive, acima do nosso. Só que isso não faz o menor sentido, porque naquela época nós não tínhamos os materiais, não tínhamos absolutamente o desenvolvimento da ciência como nós temos hoje. Então, seria impossível o povo atlântico ter celular, ter computador, ter submarino, ter navios com motor. Inclusive, Platão, inclusive, ensina que os Atlantes teriam tido o ensejo, né? Eles teriam tentado, melhor dizendo, invadir Atenas e foram derrotados. E aí, no livro, a gente questiona, poxa, se eles eram assim tão, segundo esses espiritualistas, né? Esses místicos, eram assim tão desenvolvidos, como é que eles perderam uma guerra para os atenienses? Se eles tinham toda a tecnologia, como é que eles perderam uma guerra para um povo que tinha espada, escudo e embarcações sem motor? Como é que eles conseguiram esse prodígio de perder uma guerra com um povo, contra um povo completamente desprovido de qualquer tecnologia mais desenvolvida de guerra? Então, percebo que as incoerências, pessoal, são muitas e muitas e muitas, porque as pessoas, infelizmente, estão aceitando. Nós voltamos à origem de tudo. As pessoas estão aceitando tudo prontamente, as coisas mais absurdas, né? Então, a importância desse nosso livro é servir de exemplo, né? A que ponto que nós podemos chegar quando nós não utilizamos o senso crítico, né? E aí a gente percebe ali também que o Henry Neto falou uma coisa, né? Kardec alerta que quando uma teoria se apoia em uma mentira, ao se descobrir a verdade toda,
ela desaba, exatamente. Esse conceito de Atlântida se encaixa nisso. Este mito caindo derruba uma série de livros. Derruba mesmo. Né? Derruba uma série de livros que têm explorado essa temática. Né? E nós estamos aqui abertos a qualquer momento a sermos chamados a um debate. Se você aí acha, meu amigo, que você, né, que você vai estar defendendo a existência da Atlântida, vamos debater, não tem problema nenhum nisso. Né? Eu quero ser convencido que a Atlântida existiu. Porque, na verdade, quem está afirmando é que tem um ônus da prova. Né? E as provas, infelizmente, até hoje, né, ou felizmente, não apareceram, né? Porque não tem, por todos os lados onde você vai tentar, né? Aí as pessoas dizem, mas tem tanto material na internet, né? Lá no History Channel, no Discovery, falando de Atlântida. Pessoal, há também todo o mercado em relação a isso. Alguns arqueólogos, principalmente os amadores, tem muita gente com dinheiro, né, ou querendo dinheiro, explorando essas temáticas, né? Então, tem muito arqueólogo amador que, às vezes, quer alguém financiando uma expedição para ele ir atrás de Atlântida, e outros também acham que efetivamente existiu, e aí envidam também esforços para tentar achar, e, na verdade, até hoje, foram só tentativas, né? Inclusive, arqueólogos não amadores, inclusive eu cito isso no livro, já envidaram expedições sérias, né? Com compromisso técnico de achar onde estaria esse continente inteiro perdido, e nada foi encontrado. Inclusive, hoje, nós temos toda a tecnologia para varrer o fundo do oceano, né? E nada foi encontrado. Aí eu volto a perguntar como é que uma civilização, um continente inteiro pode desaparecer sem deixar vestígios. Isto efetivamente é impossível. E ela teria submergido como? Por acaso, é um momento, o fundo do oceano ele se abre? Não há nenhum outro evento na história da humanidade que possa servir de exemplo para esse fenômeno que eles afirmam ter acontecido, que é um continente, aliás, 3, né? Continentes inteiros terem submergido do nada. Né? Então, falta realmente base, tanto em termos físicos, né, quanto espirituais até, para se acreditar na existência de Atlântida. Então, essa é a posição, inclusive, da ciência hoje. Um dos cientistas que nós consultamos chegou a dizer, olha, até hoje nenhum cientista ganhador do prêmio Nobel na área de ciência, até hoje nenhum deles acredita na existência de Atlântida. Por quê? Porque não existe nenhuma fundamentação até hoje, né, que possa sustentar essa ideia. Né? Exatamente. E como você bem colocou, quem afirma que tem que provar, né? Não se pode cair numa inversão do ônus da prova, né? Sim. Então, enfim, é algo realmente impossível 3 continentes desaparecer, né? Cientificamente, né? Teria que ter realmente aquela ideia do dilúvio, né? Que o próprio Kardec nega na Gênesis, que ele fala um dilúvio que inundaria tudo e não faz sentido pela ciência, né? Exatamente. Tanto é que todos os discípulos de Platão, o próprio Aristóteles, sempre encararam aquele relato de Platão como uma história com fundo moral, baseada num relato de um cataclismo que efetivamente aconteceu ali no Mar Egeu, provocado por uma erupção vulcânica do vulcão Tera, que efetivamente causou realmente um cataclismo geológico naquela região. Né? E aí Platão se utiliza dessa ideia para criar uma história que tem um fundo moral para o seu próprio povo. Ele cria ali uma sociedade que antes era moralmente avançada, né? Virtuosa, melhor dizendo, e que acaba sendo dominada pelo egoísmo, pelo orgulho, enfim, pela vontade,
de poder, né, de alcançar mais poder, e acaba se degenerando. Essa história foi uma história de fundo moral para o seu próprio povo, né, para que não seguissem essas pegadas desse povo mitológico, né? Inclusive ele conta toda essa história sempre se utilizando dos elementos da mitologia grega. Por que se chama Atlântida? Justamente porque ele acreditava, né, a versão de Platão, é que teriam sido criadas pelo deus Atlas, né, que por si só era filho de Poseidon. Né? Então, toda essa história ela foi compreendida até depois da Idade Média como apenas uma história com um fundo moral. Nunca foi tida como verdadeira, nem pelos discípulos, nem pelo próprio Platão, nem para aqueles que o conheceram e vieram depois dele. Né? Então, foi só muito tempo depois que começou um ou outro, e aí eu cito todos eles, né, que tentaram, né, ver alguma ligação. Inclusive, tem um antigo monge, um monge lá no finalzinho da Idade Média, que começou a atrelar Atlântida, por exemplo, ao dilúvio. Né? Ele achava que Atlântida era uma história mal contada relacionada ao dilúvio, já que ele fala, né, de um evento cataclísmico. Né? Mas aquilo foram todas ilações, né? E de ilação em ilação, né, a coisa foi tomando vulto, principalmente na ficção, foi abraçada pela teosofia, e aí boa parte dos espiritualistas e uma parte dos espíritas começou a acreditar nessa história como sendo uma história verdadeira. Exato, era mais uma parábola, né? Como uma parábola de Jesus, não necessariamente aconteceu, mas traz um fundo moral. Exato. Que Platão usou, mas não era para ser levado literalmente, né? Sim. Isso é um mito, né? O mito é justamente isso, quando ele mistura verdade com imaginação. Exato. E aqui o Carlos Dorelli comenta: uma coisa é respeitar outras crenças como válidas para o desenvolvimento dos que o abraçam, e outra é trazer para dentro do espiritismo como forma de ecumenismo, que confunde, né? Exatamente. Perfeita colocação. Respeitar, nós respeitamos todos. Nós somos aqueles que propugnam pela liberdade de pensamento. Não queremos censura, não queremos nada disso. O que nós trabalhamos, assim como muitos outros, é pela coerência doutrinária e pelo amor à verdade. Não se pode misturar mitos, histórias fantasiosas com a realidade, com a verdade. O Espiritismo não tem compromisso com isso, nem é a linguagem do Espiritismo. O Espiritismo não é hermético, não é esotérico, nem com S, nem com X, não é ocultista, fala tudo de uma maneira clara, né? Sem rodeios, sem fantasia, sem sensacionalismo. E que, infelizmente, nós temos notado, como dissemos anteriormente, é a influência cada vez maior desses movimentos que não têm compromisso com essa postura, né, querendo tornar o Espiritismo um braço das suas teorias, dos seus conceitos, que muitas das vezes nada tem com a verdade, nem a verdade material, nem com a verdade espiritual. Exatamente, né? Então vamos nos manter na coerência doutrinária ou pureza doutrinária, né? Sem esses sincretismos. Então eu deixei aqui nos comentários, pessoal, o blog, né? Espiritismo com Kardec, que o Arthur mencionou. Acessem lá. Tem aqui, que eu já tinha mostrado, né, a capa, né, para quem quiser adquirir. Né, adquira lá. Então eu queria agradecer o Arthur. Excelente, muito obrigado mesmo. E queria ouvir suas considerações finais. Agradeço, Eric, mais uma vez pela oportunidade, a todos que aqui estiveram, né, amigos aí queridos, trazendo aí as suas contribuições, seus comentários, as suas perguntas. Convido vocês a adquirirem a obra, né, que está vindo aí através de uma editora nova, com um compromisso, né, do Herbert Moraes, que é de realmente ter critério na publicação dos livros, né? É um critério realmente de comprometimento com o espiritismo, né? Tanto é que toda a nossa questão dos direitos autorais
está sendo doada à editora para que ela possa crescer, né? A gente sabe que sem recursos também nada vai para frente, né? E então, ao mesmo tempo que vocês estão se ajudando, né? Verificando aí esse estudo aí que vai servir muito de exemplo, inclusive para nós mudarmos de postura ou então defendermos com mais força essa postura que o próprio Espiritismo propugna, né? Não é uma postura do Arthur ou do Éric ou de fulano, de cicrano, é algo que o Espiritismo em si propugna, mas que infelizmente o movimento espírita tem se esquecido, né? Como dissemos anteriormente. Então convidamos a vocês que adquiram a obra, um valor nós consideramos baixo aí, que vai trazer informações. A gente aqui resumiu muito, né? Mas tá tudo lá muito minuciosamente explicitado, com toda a bibliografia, com links, com foto, com gravuras, fotos, né? De tudo, né? Bem ilustrada a obra, né? Algo que realmente é bem do nosso feitio. Nós gostamos sempre de contribuir com alguma coisa nova dentro do movimento espírita, porque né, há temas que já são bastante explorados, né, nós não traríamos aí grandes contribuições, mas esse daí realmente nos chamou bastante atenção e nós vimos que tinha um grande gap ali, né? Tinha um hiato ali muito grande, se vinha falando muito desse tema sem realmente ter tido um aprofundamento que ele necessita ter para ser divulgado em nome do Espiritismo. E chegamos a essas conclusões, né? Isso que estão bem expostas no livro, acredito que todos irão gostar e vão ler, e vão emprestar o livro, e traz informações bastante interessantes e bem atuais, né? Que mistura aí uma série de informações das doutrinas ocultistas, enfim, e até mesmo da Segunda Guerra Mundial, como nós pudemos brevemente aí relatar, né? Que para quem gosta de Segunda Guerra, eu gosto bastante desse tema, também vai achar bastante interessante. Então, mais uma vez, agradecemos aí pela oportunidade, né? E o Éric sabe bem que em breve teremos aí mais novidades advindas aí da editora, com a participação minha, dele e de outros confrades aí que vão certamente esquentar bastante os debates sobre temas também igualmente importantes. Excelente. Mais uma vez, obrigado, Arthur. Né? Obrigado a todos aqui. O Henry perguntou se o livro físico é físico, né? Já está em pré-lançamento. Em janeiro agora, quem já adquiriu já vai estar recebendo, né? Então já está aí indo para o prelo, né? Passou aí já pela revisão, né? Fizemos alguns ajustezinhos, sempre interessante para tornar a leitura mais clara, mas foi pouquíssima coisa, e já está aí indo para o prelo para nós termos, então, o livro físico sendo distribuído para aqueles que já adquiriram, né? E vocês adquirindo, agora também não vai demorar muito, né? Porque a previsão é para que esses livros comecem a chegar nos lares em janeiro. Excelente, então muito obrigado mais uma vez, Arthur, obrigado a todos, ao Marco Milani também aqui, que inclusive ele fez o prefácio, né, desse livro, então muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos, e pessoal, para quem está assistindo, curta, compartilhe, se inscreva, e nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast, então até a próxima.